E se a morte não fosse exatamente o fim da consciência do jeito que a gente imagina? No primeiro vídeo desse canal, eu, junto com o Rogério, trouxemos a entrevista de uma pessoa que viveu algo simplesmente impossível de esquecer, que foi durante o pós-cirúrgico, ainda no hospital. Ela passou por uma experiência de quase morte. E o que ele relatou depois foi tão impactante que levanta aqui uma pergunta inquietante. O que realmente acontece quando alguém está entre a vida e a morte? Muita gente afirma ter visto uma luz intensa, sentido uma paz inexplicável saindo do próprio corpo, ou até encontrando pessoas que já morreram. Mas será que essas experiências revelam algo além da vida? Ou são apenas uma reação extrema do cérebro tentando sobreviver? Nesse vídeo, nós vamos entrar em um dos temas mais misteriosos e controversos que existem: a experiência de quase morte. Vamos analisar os argumentos de quem acredita que esse fenômeno pode ser uma evidência de algo além do corpo, e também os argumentos de quem defende que tudo isso pode ser explicado pela ciência, pela neurologia e pelos limites da mente humana. Porque uma coisa é certa, seja qual for a resposta, esse é um tema que mexe com o nosso maior medo, a nossa maior dúvida e talvez com a pergunta mais profunda de todas: o que acontece conosco quando a vida parece chegar ao fim? Esse é um tema que desperta curiosidade, fascínio e também muita controvérsia. Há pessoas que enxergam, né, essas experiências como uma prova de que a consciência continua existindo, mesmo quando o corpo está em situação crítica. Outros acreditam que tudo pode ser explicado pela atividade cerebral em estado extremo, por alterações químicas no organismo ou por mecanismos de defesa da mente, diante da possibilidade da morte. Neste vídeo, a proposta não é impor uma verdade definitiva, mas apresentar aqui os principais argumentos a favor e contra a existência da experiência de quase morte, como um fenômeno real e distinto, né? A ideia é olhar para esse assunto com respeito, senso crítico, mente aberta. Quando falamos em experiência de quase morte ou EQM, estamos nos referindo a relatos de pessoas que estiveram em situações graves, como paradas cardíacas, acidentes, complicações cirúrgicas ou estados clínicos muito críticos e que, ao retornarem, contaram ter vivido algo fora do comum. Entre os relatos mais frequentes estão a sensação de sair do próprio corpo, ver a equipe médica trabalhando perdão, a equipe médica trabalhando, atravessando um túnel, encontrando uma luz muito densa, sentir paz profunda, rever momentos da própria vida e até encontrar parentes já falecidos. Um dos pontos que mais impressiona é a semelhança entre os relatos de pessoas e de culturas, idades, contextos muito diferentes. Mesmo sem se conhecerem, muitos descrevem experiências com elementos parecidos. Para quem defende a existência do fenômeno, isso é mais do que uma prova, sugere que não estamos apenas diante da imaginação ou invenção, mas talvez de uma experiência humana genuína que acontece em condições extremas. Entre os argumentos favoráveis, um dos mais citados é justamente a consistência desses relatos. Muitos pacientes descrevem detalhes com grande convicção e afirmação que o que viveram parecia mais real do que um sonho. Alguns dizem que perderam o medo da morte depois da experiência. Outros relatam mudanças profundas na personalidade, como maior valorização da vida, mais compaixão, menos apego aos bens materiais e uma nova compreensão sobre a existência, espiritualidade e propósito.
Esses impactos duradouros é vistos por alguns pesquisadores e estudiosos como um indício importante. Afinal, se fosse apenas uma alucinação aleatória, né, ou um efeito passageiro de medicação, por que tantas pessoas apresentariam transformações tão profundas e permanentes? Esse é um dos argumentos usados para dizer que a experiência de quase morte pode ser mais do que um simples evento cerebral. Ou outro ponto que fortalece essa visão são os casos em que pacientes afirmam ter percebido fatos que ocorreram ao redor do próprio corpo, durante um período em que, teoricamente, eles estavam inconscientes ou sem percepção normal do ambiente. Em alguns relatos, pessoas dizem ter ouvido conversas, visto procedimentos médicos ou identificado acontecimentos específicos de que depois foram confirmados para os defensores da EQM como fenômeno real. Esses casos levantam uma pergunta provocadora. Será que a consciência pode, em alguma circunstância extrema, funcionar além dos limites normalmente atribuídos ao cérebro? Além disso, há quem argumente que a ciência ainda não tem respostas completas sobre a natureza da consciência. Sabemos muito sobre o cérebro, mas ainda não entendemos totalmente, como surge a experiência subjetiva de ser alguém, de perceber, sentir, existir. Nesse sentido, a experiência de quase-morte seria uma fronteira do conhecimento. Um campo em que a medicina, a neurociência, a filosofia e até a espiritualidade se encontram. Mas, ao mesmo tempo em que existem argumentos favoráveis, também existem críticas fortes e bastante sérias. Elas precisam ser levadas em conta. O primeiro ponto contrário é que, em situações extremas no corpo humano, podem provocar uma série de efeitos neurológicos intensos. Falta de oxigênio no cérebro, alterações nos níveis de gás carbônico, uso de anestésicos sedativos, anestésicos potentes e a própria desorganização da atividade cerebral em momentos críticos podem gerar percepções incomuns, sensações de dissociação, experiências vívidas. Alguns cientistas defendem que a famosa sensação do túnel com luz, por exemplo, pode estar relacionada à perda progressiva da visão periférica em estados de sofrimento cerebral. A sensação de sair do corpo também poderia ser explicada por alterações em regiões cerebrais ligadas à percepção espacial e à integração da imagem corporal. Já a sensação de paz ou transcendência poderia ser resultado da liberação de substâncias químicas que amortecem o sofrimento em situações limite. Outro argumento contrário é a dificuldade de verificar objetivamente muitos desses relatos. Em vários casos, a pessoa reconstrói a experiência depois de acordar, misturando memórias fragmentadas, percepções auditivas reais, expectativas culturais, crenças religiosas e interpretações posteriores. Isso não significa necessariamente que a pessoa esteja mentindo. Significa apenas que a memória humana é complexa, falível e influenciável. Também existe o fator cultural, embora muitos relatos tenham semelhanças que a eles também apresentam diferenças importantes. Dependendo da religião, da criação, das crenças da pessoa, alguém com formação cristã pode interpretar a luz como a presença divina. Outra pessoa pode entender a experiência de forma espiritual, mas sem ligação religiosa. Já outra pode descrevê-la como um fenômeno puramente mental. Para os céticos, isso enfraquece a ideia de uma realidade objetiva, única e fortalece a hipótese de que o cérebro constrói
narrativas a partir do repertório de cada indivíduo. Há ainda um ponto metodológico importante que nem toda pessoa que passa por risco real de morte relata uma experiência de quase morte. E nem toda pessoa que relata uma EQM esteve de fato biologicamente tão próxima da morte. Assim, isso gera uma dificuldade na definição dos fenômenos. Estamos falando de um evento biológico, psicológico, espiritual, de uma combinação de fatores? A própria classificação já é motivo de debate. Outro aspecto que costuma aparecer nas discussões é o risco de usar esses relatos como prova definitiva de vida após a morte. Esse é um salto que muitos pesquisadores consideram precipitado, mesmo quando o relato é sincero, intenso e transformador. Isso não significa automaticamente que houve contato com uma dimensão espiritual externa ao cérebro. Pode significar que a experiência humana sob condições extremas é muito mais complexa do que imaginamos. E reconhecer essa complexidade é diferente de afirmar uma certeza absoluta. Por isso, talvez, a composição mais honesta hoje seria reconhecer que as experiências de quase morte existem como relatos humanos consistentes e impactantes. Ou seja, as pessoas realmente contam esse tipo de vivência e para elas isso tem um peso profundo e verdadeiro. O debate está em torno da origem e da natureza desses fenômenos. A experiência é real para quem a viveu, mas a explicação sobre o que ela significa continua em aberto. Essa talvez seja o ponto central de toda essa discussão. Muitas vezes, quando falamos em experiência de quase morte, a pessoa se divide em dois extremos. De um lado, quem afirma com certeza que isso é prova da existência da alma e da vida após a morte. Do outro, quem reduz tudo a delírio cerebral, sem considerar a profundidade dos relatos. Só que a realidade pode ser mais sutil. Nem sempre temos dados suficientes para fechar a questão de maneira definitiva. A ciência tem o papel de investigar com rigor, testar hipóteses, comparar evidências e evitar conclusões precipitadas. Isso é fundamental. Mas também é importante não tratar com desprezo o sofrimento e o testemunho de quem viveu algo tão marcante. Quando uma pessoa volta de uma situação crítica, dizendo que experimentou paz profunda, encontrou presença, luz ou separação do corpo, esse relato merece ser ouvido sim, com respeito, mesmo que ainda exista consenso sobre sua explicação. Talvez uma das maiores contribuições desse tema não esteja apenas em responder o que acontece na fronteira entre a vida e a morte, mas em nos fazer refletir sobre como estamos vivendo agora. Muitos sobreviventes de experiências de quase morte relatam que passaram a dar mais valor ao tempo, aos relacionamentos, ao perdão, à empatia e ao sentido da vida, independente da explicação final. Isso já diz muito sobre o impacto humano desse fenômeno. Então, quando perguntamos se a experiência de quase morte é real, talvez precisemos refinar a pergunta: real em que sentido? Como vivência subjetiva, sem dúvida é real para milhares de pessoas. Como prova científica de algo além da matéria, a questão ainda está em debate. Como campo de estudo sério, ela merece atenção. E como tema humano filosófico, quase não saiu, hein? A existência ela continua sendo uma das questões mais fascinantes do nosso tempo. No fim das contas, a experiência de quase morte permanece em uma zona de mistério. Há indícios, hipóteses, testemunhos impressionantes e tentativas de explicação científica. Há também lacunas, limites metodológicos e interpretações diferentes.
Talvez isso incomode quem procura a resposta simples, mas é justamente essa mistura de relatos, silêncio, ciência, dúvida e transcendência que torna o assunto tão poderoso. Se existe uma conclusão possível nesse momento, talvez seja esta ainda: não sabemos tudo. Reconhecer isso não é fraqueza, mas honestidade. Entre a crença absoluta e a negação automática, existe um espaço importante de investigação, escuta e reflexão. É nesse espaço que o tema das experiências de quase morte continua, provocado por perguntas profundas sobre consequência, identidade, corpo, mente e aquilo que chamamos de existir. E depois de ouvir tudo isso, vale a pena pensar: será que a experiência de quase morte revela algo sobre o que existe além da vida? Ou será que revela, acima de tudo, algo muito profundo sobre a própria mente humana? Talvez a proposta ainda esteja longe, mas a pergunta por si só já nos obriga a olhar para a morte com menos superficialidade e para a vida com muito mais atenção. Se você ficou até o final, eu deixo aqui uma pergunta: você acredita que a vida acaba com o fim do corpo físico ou existimos além da matéria? Deixa seu comentário. Se você assistiu até o final, comenta aí: o Cuco tocou de novo. E um brinde para você que ouviu até o fim. Vai no Spotify, procura Paranoia SA e assista, ouça com antecedência a parte 2 desse vídeo. 10 relatos de pessoas que passaram por uma experiência de quase morte. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.